Na nossa aula de ciências, vamos abrir nossa apostila grande lá na página 28. A gente vai começar a fazer a leitura, tá bom? As plantas se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. As flores são os órgãos responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas, são perfumadas e produzem néctar, o que atrai alguns animais. No miolo das flores existe uma parte feminina ou masculina. Algumas flores têm as duas partes. A parte masculina produz grãos de pólen. Para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização, pode ocorrer com o auxílio de insetos, morcegos, aves, ventos e água, tá? Então aqui a gente tem a imagem de uma borboleta e de uma abelha, tá? Ao visitar as flores em busca de alimento, a borboleta carrega os grãos de pólen de uma flor para outra. A abelha com o corpo coberto de grãos de pólen. Então vocês observem bem os dois animais que estão sendo representados, tá? Depois que o grão de pólen chega à parte feminina da flor, ocorre a fecundação, o que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge o embrião que fica protegido dentro da semente. A semente resulta da fecundação. Dentro dela está o embrião que originará uma nova planta. Lá na página 29, a gente vai continuar essa leitura, tá? A parte feminina da flor se desenvolve e se transforma em fruto. Podemos dizer, então, que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a novas plantas. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-las. Alguns frutos se abrem e lançam as sementes no ar. Outros são comidas por animais, que eliminam as sementes com as fezes, espalhando-as pelos lugares por onde passam. Esse processo é conhecido de dispersão. Aqui, certo? Aí aqui a gente vai continuar a leitura aqui, ó, o beija-flor. Bate as asas tão depressa, zumbindo de flor em flor, provando cada sabor assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Virando a página, lá na página 30, a frase a seguir é um resumo do poema. Leia-a com atenção e risque as palavras que não estão de acordo com o poema. O poema narra uma cena em que o beija-flor está parado? Não, né? Então a gente vai riscar essa parte. Voando em busca de alimentos, descanso. Não faz parte do poema também, né? Então a gente vai riscar essa palavra. Durante a manhã ou tarde. Então, tarde a gente vai riscar, tá? Qual é o alimento que o beija-flor busca nas flores? É o néctar, né? Tá dizendo aqui, tá? Ao se alimentar, o beija-flor também auxilia na reprodução das plantas, levando o pólen de uma flor para outra. Esse processo chama-se de polinização, tá? Então, nesses quadrinhos aqui, vocês vão completar com as letrinhas da palavra polinização. A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes, como o pinhão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar as sementes que sobram, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas das sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem o seu alimento. Quando enterra os pinhões, a cutia ajuda a espalhar essas sementes na natureza. Esse processo é chamado do quê? De fecundação, de dispersão ou de polinização. Então aqui vocês vão marcar a alternativa correta, tá bom? E essas são as nossas atividades de ciências de hoje.